tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar fazendo esse estudo nesta casa, né? E de um tema tão relevante, tão contemporâneo e que nos convida à reflexão. E, como é de costume, sempre eu leio um texto antes, né, do tema, ligado ao tema, e lembrando que foi falado aí do sotaque baiano e, por sinal, eu estou aqui na Bahia, eu estou em Salvador neste momento, né? Estou aqui na minha terra natal, que é a Bahia, não sou de Salvador, sou do interior, mas eu estou em casa. Então, a parábola dos primeiros lugares, um tema bem interessante a ser estudado, desse livro maravilhoso, né? E vou fazer a leitura inicial para a gente entrar no tema, estudar mais a fundo. O título desse texto é Humildade, ele é baseado no livro Lendas do Céu e da Terra, e ele fala de humildade. Foi no século XIX, o arcebispo de Viena resolveu fazer uma visita a alguns dos seus fiéis. Preparada sua comitiva, apresentou-se para a viagem. O primeiro local que deveria visitar seria o castelo de Vivarais. Os donos do castelo, avisados antecipadamente, passaram a aguardar o ilustre visitante, esmerando-se em detalhes, a fim de que tudo transcorresse sem qualquer transtorno. Ao cair da tarde daquele mês de março, apresentou-se no palácio um pobre sacerdote pedindo pousada. Como todos os aposentos já se encontravam reservados para os visitantes, os donos do castelo pediram aos criados que conduzissem o pedinte a um dos alpendres junto às cavalariças. Algum tempo depois chegaram ao solar os vigários que constituíam a comitiva do arcebispo. Foram recebidos regiamente pelo fidalgo e família, mas logo se admiraram em não ver sua excelência. Perguntando por ele, receberam dos senhores do castelo a resposta de que ainda não aparecera. Aí disseram assim, não é possível, falou um dos padres, né? Fomos obrigados a nos retardar um pouco e ele tomou a dianteira. Deveria ter chegado à nossa frente. Foi então que um dos anfitriões se recordaram do sacerdote recolhido próximo a cavalariças. Imaginando que ele poderia ter cruzado em sua jornada com o arcebispo, resolveram pedir aos criados que lhe fossem indagar a respeito. Quando algum dos integrantes da comitiva ouviram a referência de um outro sacerdote, perguntaram: quem é o religioso a quem se refere o nobre senhor? Ora, respondeu o senhor de Vivarais, é um sacerdote muito pobre que nos bateu à porta, pedindo agasalho por uma noite. A um só tempo, falaram os vigários presentes. É ele. Verdadeiramente, o pobre recebido por caridade no luxuoso castelo não era outro senão o grande Daivan, o arcebispo de Viena. Assim, portava-se e tão humilde era que não se apresentava jamais com seus títulos e roupas elegantes. Os homens essencialmente grandes não se importam com honrarias e suntuosidades. Delas não necessitam para mostrarem seu valor, porque este é intrínseco e aflora onde quer que se encontrem. Assim, Jesus, o Divino Mestre, escolheu
a quietude de uma noite silenciosa para nascer num estábulo, tendo como teto a abóbada celeste, como primeiras harmonia as vozes celestiais e como primeiros visitantes os homens simples que pastoreavam no campo. Nada que lhe denunciasse a glória aos olhos humanos. E ele era a luz, o modelo, o guia. A humildade legítima não se deixa atingir pela vaidade dos elogios, nem se permite humilhar pela zombaria dos que não entendem. Por isso mesmo, é inatingível pelo mal, de qualquer forma que este se apresente. Então, agora nós podemos entender que a parábola dos primeiros lugares, ela já começa a nos indicar que devemos trabalhar, sim. Qual o intuito dela, de que lição ela quer nos trazer, se não a humildade, e trabalhar dentro de nós, sobretudo, um dos nossos maiores vícios, que é o orgulho. Então, no livro de Lucas, Jesus diz que, ao anotar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele propôs-lhes esta parábola. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma outra pessoa mais considerada do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, e te diga, tal lugar este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te para cima. Então isto para ti será uma honra diante de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. É costume dos orgulhosos que querem ostentar grandeza ocupar na sociedade as posições mais distintas, tornarem-se salientes para atrair atenções. E esta parábola nos chama justamente a atenção acerca da humildade, do orgulho, para não nos deixarmos levar por essas vaidades efêmeras, essas salientes atrações que são passageiras, que não nos agregam em nada, pelo contrário, seria de grande tristeza para todos nós se deixássemos ser levados pela atração das posições na sociedade, né? Pelo o orgulho de ostentar grandeza e ocupar grandes lugares para se sentir no meio dos maiores. Porque o orgulho é o terrível adversário da humanidade. Segundo Joana de Ângeles, o orgulho é o filho dileto do egoísmo, é a síndrome da fraqueza moral, e que necessita ser combatida com a renovação emocional e, sobretudo, o autoconhecimento, mediante os quais o enriquecimento de valores se dá naturalmente e se consegue a força para vencer o estágio inferior em que se estagia. Porque para nós descobrirmos, de fato, se somos tão orgulhosos, para nós termos essa certeza, sem dúvida nenhuma, como várias outras, temos que ter o autodescobrimento, o autoconhecimento, conhecer-se a ti mesmo, estudando e aceitando, sobretudo, os seus defeitos, suas limitações, suas dificuldades. Nós temos esse orgulho de não aceitar as nossas fraquezas, nossas limitações, e esse orgulho é o terrível adversário da humildade. A humildade é o que nos eleva, que nos aproxima do bem maior, que nos aproxima de Deus.
Portanto, temos que trabalhar esse autoconhecimento falado por Joana de Ângeles, como diz meu amigo Marcos, a dona Joana de Ângeles, que sempre nos chama a atenção nessa questão para trabalhar esse autoconhecimento, se aprofundar, tentar se conhecer para dominar ou domar as suas más, ou seja, as nossas más inclinações. Esta parábola, ela nos faz refletir sobre a humildade como virtude necessária à evolução moral e espiritual, como componente essencial à felicidade, que faz oposição ao orgulho e à vaidade, sendo que a humildade deve e pode ser exercitada. Mas nós temos dificuldade em fazer esse exercício da humildade, né? Porque ela é necessária para a nossa evolução moral e espiritual. Sem a humildade, não há como evoluir nesse processo, porque ainda somos controlados pelo nosso terrível adversário, o orgulho. E sem o autodescobrimento, sem sabermos em que posição devemos estar, o que devemos mudar, onde devemos melhorar, não teremos como trabalhar, lutar contra esse orgulho para domá-lo e exercitar a humildade, que é tão necessária para a nossa evolução moral e espiritual, como o componente essencial à felicidade. Como que seremos felizes sendo orgulhosos, né? Jamais, porque temos que trabalhar esse terrível adversário. A humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. Os grandes exemplos que nos foram dados são bem poucos seguidos e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? É claro que não, porque esse sentimento, ele nivela os homens. Nivelar os homens é se colocar no mesmo nível um do outro, sem olhar de cima para baixo, nem a necessidade de baixo para cima. Mas para que tenhamos ou cheguemos a esse nivelamento, é necessário ter a humildade, ter essa virtude que, como foi dito, está bem esquecida entre nós. Embora tivemos e temos ainda grandes exemplos que nos foram dados, mas que são bem poucos seguidos. Essa parábola dos primeiros lugares, ela nos revela grandes maravilhas dentro de nós, para trabalharmos dentro de nós o autoconhecimento, a autotransformação, que é tão difícil, aceitar as nossas limitações, aceitar as nossas fragilidades, nossos medos, e que é tão necessário para o nosso processo evolutivo, trabalhar essa humildade, exercitar a humildade, lutar contra o orgulho. Jesus, que costumava frequentar certas reuniões em ocasiões em que julgava próprias, para estudar o caráter e a psicologia das pessoas, antes de propor a seus discípulos a parábola da grande ceia, ele julgou de bom aviso ensinar-lhes que, mesmo como convidados desse banquete espiritual, não deveriam pleitear os primeiros lugares, posições inadequadas aos que devem observar estritamente a humanidade, o único meio de exaltação e de conquista de mérito. Jesus sempre orientava, mas mesmo antes de orientar, Jesus demonstrava, através das suas atitudes, através do seu modo de se comportar e de estar nos ambientes. E ele sempre orientava os seus seguidores e sempre ensinava como se comportar para estar nesse banquete espiritual. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus
e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Em todas as circunstâncias, Jesus mostrava, através do seu comportamento, das suas atitudes, que a humildade é a virtude que nos aproxima de Deus, enquanto que o orgulho é entre os vícios que nos afastam de Deus. E nós somos tão agarrados, tão orgulhosos, portanto, nos sentimos, às vezes, tão sozinhos, tão tristes. O nosso vazio existencial parece que aumenta, justamente porque estamos ainda muito ligados aos bens materiais, através do orgulho, da vaidade. Porque a humildade é um ato de submissão ao Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Pois o orgulhoso, o egoísta, ele acha uma afronta, ele acha que são imposições a necessidade do autodescobrimento, do autoconhecimento para promover a sua mudança. Quando Jesus nos convida a trabalhar os nossos defeitos de caráter, né, através da humildade. Então, a humildade sendo um ato de submissão a Deus, né? Mas o orgulho, ele nos traz uma revolta contra Deus, pois é uma mudança radical e necessária que nos deixa aquém quando o convite é feito e a escolha é nossa, através do nosso livre-arbítrio. O convidado da grande ceia, ele deve ser sóbrio, modesto, prudente, recatado, cheio de boa vontade, laborioso, e em vez de se recostar comodadamente, no primeiro lugar, ele vem em torno da mesa do banquete, ele deve fazer-se como um servo. Depois de bem examinar as iguarias, ele vai servir equitativamente aos convidados, segundo o paladar de cada um deles, ou seja, ele vai estar ao lado dos seus pares, se nivelando a cada um deles. Não se recostando nos primeiros lugares, sentando nos primeiros lugares. O escolher o primeiro lugar, ele pode ter vários sentidos, é o que a parábola quer nos dizer. Colocar-se em evidência, ofuscar os demais, exaltar o seu conhecimento ou a sua posição social, satisfazer a sua vaidade, demonstrar o orgulho e a superioridade dentre outros. É isso que a parábola quer nos dizer. Quando ela nos convida, através do exemplo de Jesus, a entender que quando o sentido da palavra, escolher o primeiro lugar, que ela tem vários sentidos, é justamente quando queremos ou tentamos colocar em evidência as nossas grandezas, os nossos conhecimentos, né? Ou tentamos ofuscar os demais, quando alguém está falando de determinado assunto, que nós também temos conhecimento, somos detentores de algum conhecimento, nós tentarmos ofuscar aquela pessoa com a falta da humildade, a falta de respeito, né? Ou então, falar muito da nossa posição social, satisfazendo a nossa vaidade, demonstrando orgulho ou superioridade perante aos nossos pares, deixando de fazer o que foi dito anteriormente, o nivelamento, né? Porque todos nós somos iguais perante a Deus, e isso chama-se nivelamento. Devemos servir a todos na mesma quantidade, na mesma medida. Mas os que escolhem o primeiro lugar são esses, que fazem tudo diferente do que a parábola nos convida a chegar e a sentar lá atrás, com humildade, sem querer mostrar o que somos ou o que temos, né? Porque, na verdade, tudo que nós temos é um empréstimo. Teremos que
devolver, teremos que prestar conta mais adiante. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra não lhe dão a supremacia no mundo dos espíritos, pois que os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. A elevação e o rebaixamento estão relacionados a diferentes ordens dos espíritos conforme seus méritos. Isso fica muito claro. O maior da terra pode pertencer a uma categoria entre os espíritos. Por outro lado, o seu servo pode estar na primeira categoria. Então, esse maior na terra, ele pode pertencer à última categoria e o seu servo pode estar na primeira categoria. Como foi dito, o poder e a consideração de que um homem gozou na terra não lhe dará supremacia no mundo dos espíritos. A elevação e o rebaixamento estão relacionados a diferentes ordens dos espíritos, conforme os seus méritos. Por outro, Jesus disse que aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado. Assim, quem foi grande na terra como espírito pode achar-se entre os de ordem inferior, experimentando alguma humilhação devido ao orgulhoso e à inveja. O título da terra nada vale no plano espiritual. Nós temos grandes exemplos disso. Quem trabalha nas reuniões mediúnicas ou faz o estudo do livro dos médiuns e outras obras subsidiárias, sabem como os espíritos chegam às reuniões, preocupados com seus bens deixados, preocupados que sua família está dividindo, destruindo todo o seu patrimônio que foi conquistado com tanto sofrimento, com tanto trabalho, mas, contudo, com tanto apego, que mesmo desencarnado, ele ainda vem cobrar. E ele chega lá, como nós temos bem claro em várias obras, homens de grandes posições, de posições elevadas, né? Pessoas experimentadas, mas que chegaram no plano espiritual numa condição bem inferior. Numa de suas palestras, esqueci o nome do orador, ele vai nos dizer Raul Teixeira vai nos dizer que numa grande metrópole ele estava fazendo um seminário e, retornando do almoço, no trânsito ali, quando o carro parou, ele observou, na verdade, ele estava indo almoçar, tinha dado intervalo, ele estava indo almoçar, e no trânsito, quando o carro parou, ele viu que tinha um morador de rua revirando lixo, buscando comida. Ele ficou muito triste com aquilo, e seguiram para o restaurante. E lá, quando ele foi almoçar, ele não conseguia esquecer a cena, né? E ele, muito triste, o mentor dele falou que, mesmo que ele tentasse ajudar aquele homem, mesmo que ele fizesse um prato de comida, uma marmita, uma quentinha para ele, e levasse, aquele rapaz, aquele homem, ele não aceitaria, porque numa outra oportunidade ele havia sido um político de grande representação na sociedade e desviou muitas verbas da merenda escolar. Então, ele veio naquela condição para tentar resgatar os seus erros cometidos outrora. Então, em muitos casos, olha só, ele tinha uma condição elevada, era de um homem de grandes títulos, né? Mas, ao desencarnar, ele desencarnou completamente diferente da posição a qual
ele pertencia na sua última encarnação. Então, ele, obviamente, no planejamento reencarnatório, ele solicitou que viesse nesta condição, né, de morador de rua, para que ele sentisse na pele o que ele fez muitas pessoas sentirem. Então, o título da Terra de nada vale no plano espiritual. O que vale, na verdade, é a nossa condição, a nossa elevação, ou o nosso rebaixamento, né, estão relacionados a diferentes ordens dos espíritos, conforme os nossos méritos, os nossos trabalhos, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. A sentença do mestre, né, quando ele diz o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, tem restrita aplicação a todos os que já receberam a palavra de Jesus em espírito e verdade. Então, todos aqueles que têm um conhecimento, ainda que seja muito breve, ele já responde por aquilo que ele aprendeu. Os ensinamentos do mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. É isso que Emmanuel nos diz. Então, Jesus diz que tem estrita aplicação a todos os que já receberam a palavra de Jesus em espírito e verdade. Aqueles que têm conhecimento e que ainda continuam no caminho contrário aos ensinamentos do mestre, serão rebaixados. Porque, repetindo como diz Emmanuel, os ensinamentos do mestre, obviamente, dentro dos princípios espíritas cristãos, constitui sistema renovador, constitui indicação de caminho, roteiro de ação, o que devemos fazer, nos indica o caminho e como fazer e o que fazer. E a diretriz no nosso aperfeiçoamento interior, moral e espiritual. Essa parábola ela é maravilhosa. Poderíamos passar a noite inteira falando desta parábola, de que maneira nós devemos nos portar, de que como devemos entender o que essa mensagem tão maravilhosa da parábola dos primeiros lugares, que hoje nós entendemos quais são os primeiros lugares que tantas pessoas buscam, né? Como que nós também, muitas vezes, sem ter o conhecimento ou sem saber, estamos buscando os primeiros lugares, querendo mostrar-nos, às vezes, o que nem temos ou que nem somos, para chamar a atenção, atrair a atenção de tantos. Na parábola do bom servo está escrita a obrigação dos que desejam os primeiros lugares espirituais. Não é por ocupar os primeiros lugares nas sociedades que nós o obteremos, como foi dito antes. O título da terra nada vale no plano espiritual. Ninguém pense em galgar as eminências da glória sem haver prestado seus serviços à causa da verdade, sem ter experimentado para tal fim provas difíceis de vencer, sem haver triunfado nas lutas, sem ter vencido o mundo com suas enganadoras miragens. Eis aí a questão para nós analisarmos a necessidade de uma encarnação bem aproveitada, né? E de quantas encarnações bem aproveitadas teremos que passar para, assim, ocupar os primeiros lugares na sociedade, no plano espiritual. E isso fica bem claro que, sem ter experimentado as provas mais difíceis de vencer, né? De haver triunfado nessas lutas, e, sobretudo, sem ter vencido o mundo com as suas
enganadoras miragens, que hoje, a cada dia mais, essas enganadoras miragens aparecem de maneiras sutis, com novas maneiras, pois assim, no trabalho que nós desenvolvemos, a cada dia surge uma nova técnica para seduzir as pessoas, os jovens, sobretudo, na questão do mundo das drogas, dos jogos. Hoje, a preocupação maior causa essa gerada por conta da pandemia, por estarem confinados, o número absurdamente cresceu dos jovens que desenvolveram o vício em jogos eletrônicos, e a procura por ajuda é muito grande dos pais, não sabem mais o que fazer, e realmente é uma situação bem difícil, e que os pais estão extremamente preocupados. E essas são as enganadoras miragem, né, que nós precisamos vencer. São provas difíceis, né, que nós temos que vencer, temos que experimentar essas provas para que nós tenhamos, né, o mérito de ocupar os primeiros lugares espirituais. Mas assim não é tão simples. Os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. Não são aqueles em que somos servidos, mas em que nos dão o ensejo de servir. O Filho do Homem, ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, nós precisamos entender o que essa parábola tão maravilhosa vem nos dizer, quer nos ensinar, nos convida à reflexão, né? Para que nós entendamos quais são os verdadeiros primeiros lugares que essa parábola nos diz, que são os primeiros lugares espirituais, que são aqueles em que nós somos honrados, mas quando nós nos colocamos a honrar alguém, nós nos colocamos a servir alguém e não a ser servido, porque o Filho do Homem, ele não veio ao mundo para servir, para ser servido, mas veio para servir. No livro E Ninguém é Inútil, o Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele discorre assim: para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários cargos diretivos, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, como o prazer de servir. No livro Atendimento Fraterno, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco nos diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, ou seja, é o momento de servir. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos prepararmos. Para que nós tenhamos a disciplina com o prazer de servir, nós temos que dar o primeiro passo. Temos que buscar de que maneira servir ao próximo. Sempre tem alguém que necessita da nossa ajuda, da nossa orientação, do nosso conselho, ou muitas vezes apenas que nós escutemos essa pessoa, não precisa falar nada, só ouvir. Às vezes a pessoa só quer falar. Quando alguém te chamar para conversar, apenas ouça. Essa pessoa, ela quer falar, deixe que ela fale. Porque para que a gente alcance esses primeiros lugares, é necessário trabalhar a humildade. É necessário tirar de nós o orgulho que nos afasta de Deus,
que nos afasta de nós mesmos. É necessário que a gente aprenda a servir para cumprir essa missão que nos cabe, de servir. Não precisamos de cargos, não precisamos de dinheiro, de títulos. Nós só precisamos servir. Mahatma Gandhi diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Mas dentro da parábola, o que Jesus me disse hoje? O quanto eu ouvi a Jesus hoje? O quanto que eu mudei hoje? O quanto eu perdoei hoje? O quanto eu amei hoje? É bom que todos nós pensemos acerca dessas perguntas, porque, na verdade, nós só temos o dia de hoje. Nós não temos o dia do amanhã. Então, a oportunidade de servir é hoje, é agora. E o melhor lugar, o melhor momento é em família. Nós começamos pela nossa família, a servindo, a mudando o nosso comportamento, sendo gentis, analisando, fazendo essa autoanálise, se conhecendo, trabalhando as suas dificuldades, os seus impulsos. E aí nós façamos essas perguntas ao longo de cada dia, que é através do outro, é através do nosso familiar, é através do nosso colega de trabalho, que vem as respostas e as perguntas, porque o que Jesus me disse hoje? Ele me disse através de alguém. Será que eu escutei? O quanto que eu ouvi a Jesus hoje, quando ele me disse através de alguém? O quanto que eu mudei hoje, embora a mudança seja muito difícil, né? Ela não se dá do dia para a noite. Ela se dá aos poucos. Mas o pouco que seja que eu mudei hoje, o quanto que eu perdoei hoje, o quanto que eu amei hoje, essas perguntas devemos fazer. Lembremos que somos nós os que temos que mudar para que o processo de mudança possa refletir-se ao nosso redor. Nós não precisamos, nem podemos e nem devemos esperar que o outro mude. A mudança que nós esperamos no outro começa em nós. E essa mudança, como eu falei, ela é sempre lenta, pois não existem milagres, mas deve ser persistente, pois, do contrário, ela não se dará efetivamente. Nós não podemos achar que a mudança se dá da noite para o dia. Neste caso, não há milagres. O milagre é o esforço contínuo, diariamente. Se deu uma deslizada, uma derrapada, levanta, retoma de onde parou. Tem que ser persistente, pois, ao contrário, jamais se dará essa mudança. Mas é comum termos a sensação de que o fardo é muito maior do que a nossa capacidade de carregá-lo. É muito comum a gente ter essa sensação, sobretudo nos momentos difíceis. E é naturalmente que isso acontece. Haverá situações em que nós nos decepcionaremos conosco mesmo. Eu tive a oportunidade de conversar, de atender uma pessoa, e ela disse que já não dava mais para seguir a vida, ela estava completamente desmotivada, decepcionada com ela. Ela se dizia ser fraca o tempo inteiro. Ela falava, eu sou fraca. Eu tenho depressão, mas eu sou fraca, eu não consigo
mudar o meu quadro, eu não consigo melhorar. Eu falei, pensa no quanto você é forte, é que você foca no problema. O problema já existe. Foca na solução. Vamos ver a solução. Vamos olhar o esforço que você já desenvolveu para chegar até aqui. Veja que não é fácil. Tem dias que a gente acorda 100%, tá ótimo. Mas tem dia que nós só acordamos 30%. Tem dia que o nosso 100% é só levantar da cama. Mas está tudo bem, é normal. Mas ela chegou até hoje e ela não percebeu o esforço que é para um depressivo ter que levantar todos os dias, sabendo que vai lutar contra o mesmo leão que ela lutou ontem. Todos os dias. Ela não pensa, ela não valoriza o esforço que ela desenvolveu, desempenhou para travar essa luta diária, sem desistir. Ela se desanimou, naturalmente se desanima. Às vezes, é certo, nós temos a sensação de que é peso demais, que Deus parece que não está olhando para a gente. Mas essa sensação de decepção, se ela ficar martelando, ruminando esse pensamento, isso é muito ruim, é negativo e a tendência é piorar o quadro dela. Então, eu convidei ela a analisar os pontos positivos. E realmente ela entendeu que ela faz um esforço incomum para manter-se viva, embora triste, decepcionada, brigando com Deus, ora está bem, ora não está, mas ela começou a enxergar o lado positivo disso, o que de bom essa enfermidade traz para ela, né? Qual a lição que essa enfermidade quer trazer? Então é comum nós termos essa sensação de fardo estar mais pesado do que a gente possa carregar, né? É naturalmente que isso ocorra e haverá situações que nós decepcionaremos conosco mesmo, porque vamos errar. Errar faz parte do processo. Mas o importante é não desistir, é continuar, é buscar ajuda para trabalhar dentro de nós, né? E eu estou falando desse processo de mudança porque ele está dentro da mudança na prática da humildade, né? Para combater o orgulho. É através de mudanças de comportamento, mudança de pensamento. E quando a gente começa a trabalhar essas mudanças, parece que tudo à nossa volta piora. Parece que Deus se afasta de nós. E essa mudança ela é sempre lenta, porque você vai mudar um comportamento de anos. É igual quando você tem o hábito de comer determinada substância, alimento, e de uma hora para outra você para. Para de você que gosta de comer doce, para de comer doce, para de tomar café com açúcar e começa a tomar amargo para ver o choque que é. Muito tempo vai levar para você acostumar. Então, realmente, a mudança, ela gera um impacto, um conflito muito grande, mas é necessário, porque é através da mudança que nós estaremos trabalhando o nosso autoconhecimento, o autodescobrimento, como diz Joana de Ângeles, para trabalhar a humildade, assim eliminando o orgulho que nos afasta de Deus, para galgarmos, de fato, os primeiros lugares espirituais. E isso é necessário. Então, para que cheguemos a esse patamar, que não está tão perto, mas também não está tão longe, temos que começar agora. O momento é agora. Muito bem, servo bom e fiel. Vem alegrar-te no teu Senhor. Estas palavras dirigem-se a muitas pessoas comuns, de quem o mundo não faz caso por não conhecê-las. Estas palavras são faladas não para o mundo da fama, orgulhoso e rico, mas para os seguidores silenciosos que servem a Deus discretamente, porém com lealdade,
que carregam bravamente suas cruzes e que mostram ao mundo um rosto sorridente. Vem alegrar-te no teu Senhor. Transforme sua vida em uma vida espiritual mais completa, ou seja, uma vida de alegria e paz. Eu rogo para o mundo, eu rogo para que eu não deseje aplausos do mundo. Eu rogo para que eu não busque recompensas por fazer o que eu creio que é certo. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e que nós possamos refletir sobre esta parábola tão maravilhosa que nos convida à virtude da humildade, a exercitar essa virtude que nos aproxima de Deus e que nos incentiva a extirpar, a tirar aos poucos de nós o orgulho, o qual nos afasta de Deus. Muito obrigado mais uma vez. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez e sempre, e que nós reflitamos sobre o estudo dessa noite. Muito obrigado.